Olá, Joyboy aqui com vocês. Esse é basicamente o primeiro vídeo do canal e eu vou começar falando do Elon Musk, tá? O Elon Musk foi pego compartilhando conta, não dá pra saber exatamente quem estava jogando na conta dele ou se ele jogava na conta de outra pessoa, mas com certeza foi pego que a conta dele estava online enquanto ele estava em outro evento, então com certeza ele não joga sozinho na conta. E é disso que vamos falar nesse vídeo. Primeiro de tudo, vamos falar do óbvio, né? O Elon Musk não tem tempo para jogar esse tipo de jogo. Em teoria, ele é uma pessoa muito ocupada. E o Path of Exile é um jogo de grind que você tem que ficar farmando muito o dia inteiro ali pra você subir de nível, pegar equipamento, pegar os drops para poder fazer o equipamento, fazer melhorar o equipamento e tudo mais. Então é um jogo bem que requer muito tempo. O Elon Musk, na teoria, não tem esse tempo. Ele poderia ser um pay to win, só que o Path of Exile não é necessariamente um jogo pay to win. Então, eu não sei se chega a ter microtransação, provavelmente deve ter alguma coisinha, mas eu acho que não é muita. Então, o Elon Musk, na grana, ele também não virou o top 1 do jogo, tá? E aí, você poderia achar que ele poderia ser top 1 porque é o Elon Musk. E, assim, tem alguns jogos, tipo mobile, jogos asiáticos, principalmente os sul-coreanos, que são bastante pay to win. Então, você pode até pensar ter como referência esses jogos, mas eu acredito que não seja o caso. O Path of Exile, no caso, é um jogo de grind que tem que ficar farmando ali realmente o dia inteiro. Tá, agora vamos falar do que a galera investigou e dos sinais que ele deu que tinha alguma coisa de errado, além de ele ser uma pessoa muito ocupada. Cara, ele tava level 96 no jogo, com o Monk Invoker, como vocês podem ver no artigo, e assim, já é meio estranho. Ele também apareceu com Orion, e nos dois casos ele parecia ter uma certa dificuldade com as skills, ele não parecia não sabia exatamente o que estava fazendo, embora o boneco dele era muito forte, então ele limpava o mapa de qualquer forma, em poucos segundos. E ele ficava lá dizendo na conta dele lá que ele limpou em tantos segundos, não lembro agora, querendo se gabar ali. E assim, acho que ainda era pra ele fazer em menor tempo, mas como o boneco dele era muito forte, ele fazia naquele tempo ali, pronto. Porém, ele ainda tinha dificuldade, como eu falei, de usar exatamente o próprio boneco. Ele tinha problema com a hub, com o menu e tudo mais, era muita função, muita coisinha pra você clicar. E ele não tinha aquilo ali, vamos dizer assim, decorado, ou ele não jogava de uma forma intuitiva, parecia que tudo era ele tinha que estar descobrindo ali, então já era bem estranho. Ele dropava itens fortes, ou não necessariamente fortes, mas itens importantes ele deixava no chão, e ele ia embora. Então ele apresentava três problemas bem graves para alguém que era muito forte no jogo. Então a comunidade começou a desconfiar, começou a fazer perguntas para ele, e ele no privado chegou a dizer, ou quase confessar, que todo mundo que era top player compartilhava a conta. O que na maioria dos casos, em muitos jogos, é verdade mesmo, tá? É bem comum, certos jogos que ocupam muito tempo, a galera simplesmente dividir a conta. Só que é um risco muito grande, eu já fiz isso no Ragnarok, e de um dia pro outro minha conta apareceu limpa e ninguém sabia o que aconteceu, ninguém falou nada, e simplesmente fiquei ali sem nada. O pessoal da guilda, algumas outras pessoas me ajudaram, mas, enfim, é um risco muito grande você compartilhar conta, então muitas vezes é melhor não compartilhar. Porém, nesses jogos, se você não consegue compartilhar, é bem difícil você ser top 1, top 14 global, que é o caso dele. Mas assim, mesmo com evidência, ele ainda ficava ali meio que negando, mas agora não tem como, porque ele realmente foi pego. Ele estava nesses eventos aí com o Trump, esses eventos de posse do novo presidente americano, e a conta dele estava logada jogando, upando, assim, tryhard lá muito rápido. E aí não tem como, ou ele tá em casa jogando, ou ele tá no evento com o Trump, então ele foi pego, não teve jeito. Tá, e daí? Ele deve ser banido? A minha resposta é que, bem, de forma geral ele até deveria. Mas eu acho que banir o Elon Musk é meio que perda de tempo, até ruim, tá? Eu até vi um caso antigo aqui do Hackful. Eu lembro disso porque eu jogava o WoW. Eu acho que nessa época eu tava jogando talvez Overwatch também, eu não lembro quando o Overwatch saiu. Eu acho que eu só jogava o WoW mesmo. Não sei se o Overwatch tinha saído nessa época. E esse caso aqui ficou bem conhecido, porque era um streamer bem grande pra época, com 280 mil seguidores. A galera gostava muito dele. E ele deu mole lá, tipo, na verdade ele nem deu mole, ele meio que tava falando já em live que tinha alguém para ele não gostava de upar o boneco, que alguém upava pra ele. Ele tomou uma punição e ele voltou a falar sobre isso ao vivo e foi banido.
Dizem que foi permanente, mas banimento geralmente não é permanente. Se eu não me engano, ele já voltou a jogar. Só não sei se é com outra conta. O banimento do WoW, se não me engano, são 3 meses, 6 meses ou um ano. E é muito ruim porque o WoW funciona por expansão. Então, a expansão naquela época acho que durava 4 anos, 5, não sei, até mais. Então você ficava atrasado durante até o final da expansão, até ter um novo reset para voltar todo mundo igual, ou quase igual. No caso dava pra alcançar os outros, mas ele de qualquer forma ficaria atrasado. A comunidade não gostou, tá? Só pra ficar bem claro, a comunidade não gostou desse ban dele. E eu acho que hoje em dia, na época eu não sei, mas hoje em dia eu acho que o pessoal já entende que o criador de conteúdo tem que ter uma certa ajuda até pra fazer o conteúdo em si. Ou... Tem muita empresa que faz isso, de ceder informações antes de sair, ou entregar o jogo pro criador de conteúdo antes do jogo ser lançado e tudo mais. Tem a famosa ajuda de streamer, sorte de streamer, na verdade. Enfim, tem muita coisa aí que o pessoal já sabe, hoje em dia já tá acostumado. Mas na época não era bem assim, ele foi banido e o WoW na época tomou, a Blizzard tomou um hatezinho por ter banido um player. Agora imagina banir o Elon Musk, tá? Eu acho que é pior. E assim, o Elon Musk ainda é um tiozão. Na época, o Hackful era mais novo, deveria ter uns 25 anos, não sei. O Elon Musk já tem 50 e poucos anos, é um tiozão, é muito. Até em jogos pay to win, esses tiozão não são tão. Porque assim, eles botam muita grana. Eu já joguei alguns jogos que os tiozão realmente botavam muita grana. É tipo mais de 10 mil reais por mês e não tinha como competir em questão de força com eles. Mas em gameplay a gente competia e ganhava. Então, sim, acho que se você tem tempo pra jogar, acho que você ainda deveria ser mais forte que ele. Ou talvez não, porque nesse caso ele pagou alguém prova- pagou não, talvez ele tenha pagado alguém jogava na conta dele, alguém muito dedicado, então você teria que ser melhor do que esse cara aí que tava na conta dele, que é muito dedicado. Mas no geral é isso, não incomoda muito. Eu acho que ele é só um tiozão querendo jogar. Eu tenho quase certeza que ele não joga todo dia, até pela questão de habilidade dele. Não era alguém muito habilidoso. Ele também não jogava PVP, então ele não jogava contra outros players, ele só jogava PvE, então ele só matava bichinho no mapa. Sei lá, ele pagava alguém pra ficar forte e matar os bichinhos. E aí quando ele ia jogar, ele tava fortão pra matar os bichinhos. Sei lá, não muda nada na prática. Ele tá no rank, né? Ele tá feliz lá no rank. Se exibiu por isso, fez mídia com a comunidade gamer, fez mídia pra rede social dele. Acabou fazendo mídia também para o próprio jogo, porque eu nem lembrava mais desse jogo e eu, apesar de eu conhecer, eu conheço realmente o nome. Mas Elon Musk deu uma revivida aí no jogo. Eu não vejo motivos pra punição. A comunidade que estiver reclamando, não é perda de tempo, deixa o cara lá jogar. Não dá em nada.